Quando nós solicitamos uma transfusão de sangue, há uma série de procedimentos a serem realizados antes da transfusão em si. E isso com o objetivo de garantir, claro, uma segurança maior do ato transfusional. É exatamente sobre isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato9. Vamos ficar aqui cerca de 10, 15 minutos falando de algo importante e relevante da hematologia ou da medicina de forma geral. Quando nós solicitamos uma transfusão de sangue, a gente sabe que há toda uma série de procedimentos a serem realizados antes da transfusão em si. Isso com o objetivo, claro, de garantir que aquele sangue está adequadamente prescrito e, claro, vai ser o tratamento correto para aquela pessoa correta. Esses procedimentos são chamados de atos pré-transfusionais, testes pré-transfusionais. E eles são de importância fundamental no ato transfusional, com o objetivo, claro, de evitar complicações graves, pois a transfusão sanguínea é um tipo de tratamento e é um tratamento que não é isento de riscos. É por isso que, não raramente, nós somos questionados por pacientes, por familiares de pacientes, que uma solicitação de sangue foi feita e que o sangue não chegou ainda. Isso, claro, ocorre porque há uma série de testes que são importantes e necessários serem realizados. Inclusive estão registrados em lei a obrigatoriedade desses testes. É por isso que não é instantâneo. A pessoa prescreve e o sangue já está lá. Inclusive aquele que já foi reservado. Antes de prosseguir, eu gostaria primeiro de agradecer a você que tem acompanhado o canal, e o canal tem crescido por causa disso. Da mesma forma, considere se inscrever se você não é inscrito e, claro, se você gostou do conteúdo, deixa aí o gostei, pois assim ganharemos engajamento nessa plataforma e temas como esse poderá ser sugerido para você e para outras pessoas também. Você assinalando o símbolo de campainha fará com que você seja notificado de conteúdos futuros à medida que eles forem lançados. Dando continuidade então ao nosso tema de hoje, a gente falou que uma vez solicitado o sangue, eles passará por uma série de testes a serem realizados. Mas antes de iniciar todo o processo, é importante a gente ter em mente uma coisa. O primeiro passo é que sangue, ou seja, a transfusão sanguínea, ele é um procedimento que, como eu afirmei anteriormente, tem riscos, tem sérias complicações que pode advir a partir do uso do sangue, e principalmente se esse uso é inadequado. Então, para evitar, para minimizar esse risco, sempre que se há uma solicitação de hemocomponente, o profissional que está solicitando deve se perguntar se não há uma alternativa para aquela solicitação, para aquela transfusão. E claro, o mesmo profissional que está solicitando sangue, ele deve se perguntar se aquela transfusão de fato vai auxiliar o paciente naquela situação. Ou seja, se ele tem, por exemplo, uma anemia, essa anemia irá melhorar com a transfusão, haja vista que os sintomas são relacionados verdadeiramente à anemia. Então são questionamentos como esses que devem ser feitos toda vez que a gente solicita a transfusão sanguínea. Uma vez sendo solicitado, é importantíssimo a toda a equipe, inclusive ao profissional que está solicitando, e aí a gente tem que ter em mente que a solicitação de hemocomponente é um procedimento médico, porque é um ato médico a ser realizado somente por um profissional médico, então, e a partir do momento em que ele solicita, a gente deve ter a avaliação se aquele pedido está completo, se está adequadamente solicitado, se não tem rasuras, se não tem abreviaturas, se o local do paciente está perfeitamente identificado. Por quê? Porque são situações que também vão minimizar os riscos. E aí a gente já pode entrar numa complicação que ocorre a partir do momento em que o paciente está mal identificado. A maioria das vezes em que ocorre incompatibilidade ABO, ou seja, por transfusão incompatível, essa transfusão ocorre devido a erros de identificação, seja do paciente em si, ou seja da amostra que está sendo coletada. É por isso que é importante, a partir do momento em que nós fazemos a solicitação e a unidade de transfusão, o banco de sangue vai atrás do paciente para buscar
ele e coletar a amostra sanguínea, essa amostra sanguínea ela deve ser perfeitamente coletada e adequadamente identificada, com o nome completo do paciente, o local onde o paciente está, com o número de leito, enfermaria, unidade ambulatorial e, claro, identificador como o número de prontuário, o nome da mãe, com o objetivo de evitar que homônimos sejam equivocadamente identificados e aí leve a erros transfusionais. Uma vez coletada essa amostra será direcionada para a unidade transfusional, onde irá ser realizada uma série de testes. São basicamente 3 tipos de testes que são realizados na unidade transfusional. São realizados grupo sanguíneo e fator RH, que são os 2 grandes grupos testados nessa fase inicial. São realizados também testes para avaliar se aquele paciente possui anticorpos irregulares. Anticorpos irregulares são anticorpos oriundos, seja de transfusão, seja de imunização prévia, ou uma aloimunização, como ocorre, por exemplo, numa gestante que teve uma gestação prévia e que os grupos sanguíneos entre o feto e a mãe eram distintos, fazendo com que ocorra uma aloimunização. Então, essa aloimunização pode levar à positividade de anticorpos irregulares, que podem comprometer e levar a uma dificuldade não somente na classificação do grupo sanguíneo do paciente, com identificação de anticorpos que vão dificultar a transfusão, como também pode provocar reações se eles não forem identificados. E por fim, o outro teste realizado é a prova cruzada, em que nada mais é do que, de forma bem simples, a mistura do sangue do doador com o sangue do receptor, pesquisando aí a presença de incompatibilidades, que é uma simulação daquilo que pode ocorrer na vida real no momento em que se está realizando a transfusão. A gente faz esses testes na unidade transfusional e esses testes são realizados por profissionais que são habilitados em hemoterapia, ou seja, são técnicos em hemoterapia, são profissionais que realizam um treinamento específico para isso e possuem habilitação para isso. Esses profissionais realizam de forma controlada, de forma tranquila os testes. Esses testes eles não são instantâneos, não são testes rápidos, são testes que têm toda uma metodologia que deve ser seguida. Esses testes devem ser incubados de forma adequada, devem ser realizados a separação, centrifugação também de forma adequada, e tudo isso exige tempo. É por isso que, uma vez solicitada a transfusão sanguínea, essa transfusão não é imediata. Ocorre uma série de testes realizados de forma adequada, de forma controlada, por profissionais habilitados, para que possa ser liberada a transfusão em si. Uma vez todos os testes sendo negativos, essa bolsa ela é identificada com o nome do receptor que irá recebê-la. Isso é importante também. O receptor nunca ficará sabendo quem foi o doador, ou seja, é mantida a situação de anonimato. Isso por quê? Porque cada doação, o doador recebe um número e aquela bolsa é identificada apenas como um número, ou seja, a pessoa que está recebendo não sabe de quem ela está recebendo. Da mesma forma, uma vez sendo liberada a bolsa, ela é etiquetada com o nome do receptor, como eu afirmei, e com a certeza de que testes foram realizados e aqueles testes de compatibilidade foram negativos. É claro que em determinadas situações existem decisões que são tomadas por profissionais que estão atuando diretamente no cuidado do paciente. É nessa situação que ocorre a liberação de determinadas transfusões, mesmo sem a realização de todos os testes. Ocorre situações em que há uma emergência, ou seja, uma situação de risco extremo, onde se eu postergar aquela transfusão, pode levar a comprometimento no cuidado do paciente, inclusive o risco de morte. Nessas situações, bolsas são liberadas mesmo sem ter sido realizado todos os testes sanguíneos. Geralmente utiliza-se bolsa O negativo, ou se eu já conheço o fenótipo do paciente, ou seja, é um paciente que eu sabidamente já transfundi antes e ele é A positivo, libero bolsas A positivo. Mas é importante lembrar que os testes serão realizados também nesses pacientes à medida que os testes foram sendo liberados, a gente vai direcionando a bolsa que é adequada para aquele paciente também. Então, nessas situações que a gente chama de situações de extrema urgência,
Bolsas são liberadas, mas mediante uma autorização por escrito do médico, se comprometendo e mostrando que está ciente de que aquela bolsa está sendo liberada sem a realização de todos os testes devido ao risco de vida iminente do paciente. Uma outra situação é quando a gente tem carência de estoque sanguíneo e a gente sabe que, por uma situação também de urgência, de emergência, é necessária a transfusão de bolsas em que o RH ele é positivo naquele paciente que é negativo. Essa situação, a gente sabe do risco de aluminização de RH e esse risco ele é real. E ocorre, e uma preocupação maior que eu tenho que ter é principalmente mulheres em idade fértil. Por quê? Porque nós sabemos que à medida que ela tem um risco de aluminização RH e essa aluminização ocorre, o paciente pode ter comprometimento na gestação futura. É por isso que deve também, da mesma forma, ter autorização. Existe, claro, outras situações em que eu não tenho a bolsa idêntica e eu tenho que transfundir heterogrupo compatível. Isso é o quê? Aquele paciente que é A, ele pode receber bolsas A ou pode receber bolsas O. O paciente que é AB, ele pode receber bolsa A, pode receber bolsa B, pode receber bolsa AB ou pode receber bolsa O. O paciente O somente pode receber bolsa O. Essas situações permitem também a gente ter a possibilidade de transfundir um paciente de um grupo sanguíneo alternativo, desde que seja compatível, se também, da mesma forma, o estoque estiver limitado. Não significa que essas bolsas não são realizados os testes. Os testes pré-transfusionais eles são realizados e devem estar negativos para serem liberados. A única diferença é que é um grupo sanguíneo distinto, mas esse grupo sanguíneo ele é compatível. Ele não causa reação naquele paciente. Então, a gente sabe já de antemão que é seguro a transfusão.
E aí, você já doou sangue alguma vez e sabia desses detalhes? Você já acompanhou algum paciente que necessitou de transfusão de sangue e ficou se perguntando por que essa bolsa não chega logo, demora um certo tempo? E é exatamente isso que ocorre, ou seja, os testes têm que ser realizados e esses testes não são que nem controle remoto em que eu aperto o botão e ligo a televisão, por exemplo, mas tudo isso com um propósito maior de garantir a segurança. Fica aqui o meu recado também, mais uma vez falando de transfusão de sangue, que não existe transfusão se não existe o concentrado de massa, o concentrado de plaquetas. E esses, por sua vez, não existem se não for fruto de uma doação. Então, se você não é doador, considere ser, busque o Hemocentro, se informe se você possui os critérios para doação sanguínea e, claro, vá lá fazer o seu ato de solidariedade doando sangue, pois certamente você vai estar ajudando uma pessoa lá do outro lado e ela será muito grata a você. Espero que esse vídeo tenha respondido algumas questões, principalmente acerca da transfusão sanguínea, que ela ocorre, ela é necessária, mas ela também tem que ter alguns cuidados, algumas medidas que têm que ser realizadas para garantir a transfusão sanguínea também. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, considere deixar aí o gostei, pois assim a gente ganha relevância na plataforma. E da mesma forma, se você não é inscrito, mais uma vez, peço por favor, considere se inscrever, pois assim a gente também vai crescer enquanto comunidade. Fica aqui meu muito obrigado e o meu desejo de que vocês fiquem todos muito bem.